mais uma vez, bem-vindos. Agora sim, são 9 horas, né? A gente pode começar a nossa atividade síncrona. Eu preciso explicar para vocês, enquanto isso eu vou falando e fazendo umas coisas aqui, porque eu quero fazer uns testes, tá? A gente vai ter 1 hora de atividade síncrona por semana e vocês vão ter a parte assíncrona, tá? E atenção aqui com uma questão que é importante, que isso foi levantado no período passado, está muito escamoteado lá na deliberação, mas está na deliberação que rege esse período, tá? Que a gente deve acompanhar as atividades assíncronas por meio de exercícios que vocês entreguem. Então, a avaliação continuada, que é esse exercício que vocês vão ter acesso a ele hoje, às 13 horas, e terão até às 13 horas da quarta-feira para entregar, ela é a que vale uma presença. Então, né, 1 hora de presença é atividade síncrona, a outra hora de presença é avaliação continuada. Basta eu mandar qualquer coisa? Não, não basta mandar qualquer coisa, tá bom? É importante estar atento. Deixa eu ver quanto que nós somos aqui, 24. Tá faltando gente ainda, tá faltando pelo menos 2. Né? E essa turma vai ter 27, não vai ter 25. Vai ter 2 a mais aí, porque houve um problema lá no SIGA-A, que 2 semestralizados ficaram de fora dessa turma. Então, assim, voltando à questão da avaliação continuada, né? A avaliação continuada é o mecanismo de acompanhamento da frequência assíncrona. Estou deixando claro, isso vai para vídeo, para ficar claro também na internet para todo mundo que eu avisei desde o primeiro dia que a avaliação continuada ela é um exercício maior, elaborado, que requer que vocês coloquem em prática tudo o que foi aplicado naquela aula e a das aulas anteriores, claro, né? Se você não tem os degraus de baixo, você não consegue chegar no andar de cima. Então é importante a gente estar atento a isso, e a avaliação continuada ela precisa ser entregue em PDF. Se me mandar figurinha, se me mandar Word, é falta, tá? Então o arquivo tem que ser feito, digitalizado em PDF, tá? E manuscrito. Ah, mas eu fiz lá a planilha do Excel. Ótimo, você tem a planilha do Excel que você vai copiar para o papel. E depois vai digitalizar e vai transformar com a sua letrinha, né? Para pelo menos ter o trabalho de copiar, se vai copiar de alguém, né? Porque eu acompanhei esse período passado e foi muito chato, foi muito desgastante ver, né, que as pessoas não estavam fazendo, estavam copiando. E pior, copiando de gente que não sabia, ou que sabia menos que eles. Então fizeram um monte de avaliações erradas. Então, avaliações continuadas incompletas, avaliações continuadas erradas, no sentido de que copiou de alguém, tá? Pode até se esforçar e cometer o seu próprio erro. Agora, se eu pegar o erro de um coleguinha igualzinho, como aconteceu no período passado, que eu tinha 4 pessoas frequentemente apresentando as mesmas coisas erradas até a 4ª, 5ª casa decimal, eu vou dar falta para todo mundo. Para quem deu a cola e para quem colou. Estão entendidos? Alguém fala e abre o áudio para falar que entenderam. Tá? Esses são os critérios da avaliação continuada. Se tiver incompleta, falta. Se tiver cola, falta. Falta em quem colou e falta em quem deu cola. Então, se vai colar, gente, é claro, como é que eu vou identificar que foi falta, né? Que foi cola. Se tiver errado, igual. Se tiver certo igual, ótimo, eu queria que todo mundo acertasse mesmo. Mas se tiver errado igual, é cola. Sem questionamento, é cola. Errado igual é cola. Tá? 2 pessoas que estão fazendo separadas uma da outra, que estão usando as suas próprias calculadoras, que estão usando planilhas que elas construíram, então a avaliação continuada é esforço individual, elas não vão cometer o mesmo tipo de erro. A probabilidade disso é insignificante. Então se está igualzinho errado, está colado. Colado eu vou dar falta para quem colou e falta para quem deu a cola. Não quero nem saber quem foi. Tá? Então, avisados isso, tá? A avaliação continuada conta 50%. Até um pouquinho mais, porque nas 3 provas só tem assíncrono, né? Nas 3 provas só tem avaliação assíncrona, só tem frequência assíncrona, não tem frequência síncrona. Esse período nós vamos ter 13 possibilidades de encontro, então vão ser 10 aulas, 10 atividades síncronas e as 3 avaliações ficaram para o final. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui para a gente poder... né? Opa, tem gente no chat, eu não estava vendo. Lúcio, bom dia. Aline, bom dia. Lucas Moreira, bom dia. Hugo, bom dia. Matheus Jardim, bom dia. Pronto, respondi todo mundo. Agora deixa eu ver aqui como é que esse negócio ficou. Ah, tá aqui, compartilhar uma tela. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Pessoal, entrou a apresentação? Vocês estão vendo uma tela em branco, totalmente em branco? Alguém abre o áudio aí agora, porque eu não estou vendo mais a salinha nossa. Tá em branco, né? Tá, beleza. Então, olha só, eu vou passar aqui alguns slides só para a gente poder realmente
saber o que está fazendo, saber onde está. Então essa é a nossa disciplina, IT 751, Métodos Computacionais 1, teórica, agora separada da prática. Então as avaliações são separadas, a aprovação é separada, o indivíduo pode passar na teórica, não passar na prática, pode passar na prática, não passar na teórica e segue a vida. Tá? O problema é que para poder fazer disciplinas da frente tem que ter as duas, tanto a teórica quanto a prática, que serão os pré-requisitos das da frente, como era a T383 antigamente, quando era junto. Vocês receberam deixa eu pegar aqui o meu apontadorzinho. Vocês receberam este exercício aqui como exercício inicial, não é? Tem lá os dados, vocês têm os valores. Quem foi meu aluno em Introdução à Engenharia Química já deve ter feito os balanços, não é verdade? Se não foi, tem lá a playlist de introdução para vocês poderem aprender ou revisar como é que faz os balanços num sistema como esse, tanto quando está em regime transiente, quanto quando está em regime permanente. Isso é bom estar atento, porque no problema de vocês a gente parte os reatores, né? Inicia o processo, e aí depois é que isso vai chegar ao regime permanente. Então a primeira parte é transiente. A primeira parte de métodos computacionais é exatamente fazer balanço daquela última parte, das últimas aulas de Introdução à Engenharia Química, da T01, que era o balanço de sistemas em regime transiente. Tanto para calor, quanto para energia, quanto para massa, vocês fizeram bastante lá. Quem foi meu aluno lembra disso. É só quem foi aluno presencial pegar o caderno. Quem foi aluno virtual do período passado, rever as videoaulas ou olhar o caderno se fez algum. Mas o importante é vocês estarem atentos que isso vai ser cobrado de novo. Então, métodos computacionais, ele é uma cadeia, ele é uma sequência. Quem veio de introdução para fazer métodos tem que estar com a introdução muito viva na cabeça, tá bom? Nós estamos começando hoje, dia 31 de maio, como se a última aula de introdução tivesse sido semana passada, tá? Introdução é pré-requisito, então tem que saber. Aqui está o nosso cronograma de atividades, né? Como vocês estão vendo, ó. Nós estamos aqui na primeira aula, que é introdutória, equacionamento, a gente vai ter bastante coisa. E as avaliações ficam para o final. A primeira avaliação objetiva, que é parecido com prova, né? Mas é um pouquinho mais focada em individual. Cada prova, cada um de vocês vai receber uma prova diferente da dos outros, nos valores. Pode ser que o problema seja do mesmo tipo, mas os valores serão outros. O gabarito será diferente. Então, cada um vai receber uma prova. Cada um eu vou fazer um gabarito. No dia 9 de agosto, primeira avaliação objetiva. No dia 16 de agosto, segunda avaliação objetiva. Espero que um monte de gente já passe aí. Agora, se achar assim, poxa, eu gostei, eu quero melhorar minha nota, faz a optativa. Período passado, um monte de gente que fez a optativa para melhorar a nota, melhorou a nota. Tá? Então, assim, não desistam de vocês. Ah, mas são 2 créditos só, vai dar muito trabalho. Façam esforços para melhorar a nota. Lá na frente isso vai ter um resultado positivo. Tá? Então, essas são as que vocês estão acostumados a chamar de prova. Agora, a cada aula, no finalzinho da tarde, né, ou no início da tarde, vocês vão receber um exercício, uma avaliação continuada, que põe vocês para trabalhar na matéria daquela semana, na atividade daquele dia de aula de atividade síncrona, naqueles vídeos que vocês têm das videoaulas. A gente trabalha no sistema de sala de aula invertida, então eu disponibilizo para vocês o material a partir da sexta-feira. É claro que a playlist dos vídeos já está toda lá, quem quiser ver, tranquilo, não vou me opor a isso. Agora é importante lembrar que os vídeos daquela atividade síncrona tem que estar na cabeça na segunda-feira. Tem que ser assistidos antes da segunda-feira, tá? E aí para cada aula vai ter uma atividade síncrona, então uma avaliação continuada. As síncronas vão ser estudos de casos, tirar dúvidas, resolução de exercício de fixação. Então esse nosso momento de encontro aqui, ele só vai funcionar se vocês tiverem assistido aos vídeos, tentado fazer o que foi proposto lá, conseguido construir as dúvidas e com as dúvidas vocês trazerem para a aula para a gente poder discutir casos. Para eu poder esclarecer onde estão as dúvidas e apresentar outras propostas e a gente tratar outras variações daquele tipo de assunto que está lá. Alguém pode me responder aí que entendeu? Abre o áudio, gente. Eu não estou conseguindo ver a sala. Quando eu entro na apresentação do PowerPoint, eu só vejo a tela do PowerPoint, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá, beleza. Uma outra coisa que é muito importante de eu falar é que é o seguinte, a parte assíncrona, ela vai ser feita de quê? De texto, de referência. Então vocês receberam aquele PDF com a apresentação. Toda sexta-feira vocês vão receber um PDF com a apresentação que consta dos vídeos.
Às vezes um pouquinho modificada, né? Porque eu gravei o vídeo no período passado, às vezes me ocorre uma ideia de colocar alguma coisa diferente, então sempre vai ser uma apresentação em PDF diferente a cada sexta-feira. A fundamentação teórica vai estar ali, alguns exercícios de fixação, eu vou jogar um exercício de fixação hoje também, esse não precisa entregar. Exercício de fixação é para treino. Avaliação continuada é para presença, entenderam isso? A avaliação continuada também é um exercício, tá? Eu pensei até que ela poderia valer nota no período passado. Não vai adiantar não, porque o pessoal colou muito. Então ela vai valer especificamente para eu dar presença. É a minha forma de avaliar a frequência assíncrona. Ah, professor, mas eu assisti aos vídeos, eles demoram 1 hora. Mas você só vai estudar 1 hora por semana a matéria? Não, né? Então tem que estudar além. Não é só o período que está em sala de aula que é estudar. Tá? Quando eu falo em introdução que para cada hora em sala de aula tem que ter pelo menos 2 horas de estudo extra, para métodos a mesma coisa vale. Tá? Então a única forma que eu tenho de controle, porque o indivíduo pode clicar lá no vídeo e deixar o vídeo rodar 2 minutos e pronto, parece que ele viu o vídeo. Então a única forma que eu tenho de controle da frequência assíncrona são as avaliações continuadas. Tá? Os vídeos, os textos, o material que vocês vão ter, eles fazem parte daquele estudo adicional que tem que fazer, que todo mundo que quer aprender tem que fazer, tá bom? Então a avaliação continuada é um exercício que vocês vão me devolver, vão me mandar por e-mail, o e-mail tem horário, depois do horário finalizado lá eu não aceito a avaliação continuada, já toma falta logo direto, então vai ser pelo e-mail, para esse e-mail que a gente tem conversado aí, profmauriciomancini@gmail.com, tá? Porque é nele que eu consigo ter todas as questões de horários e em PDF. Qualquer coisa que não venha em PDF, que não venha com uma orientação que me permita ler. Presta atenção todo mundo, hein, gente? Todo o material que vocês me entregarem em PDF tem que ter a orientação que permita ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu não posso ficar virando a cabeça para ler na tela, tá? Então não adianta tirar a foto do papel, né, na forma paisagem e me mandar assim. Vou dar 0. Tanto na prova quanto na avaliação continuada. Ah, mas ficou largo demais. Então você muda a orientação do seu papel e coloca o papel em paisagem e me manda assim, que aí eu vou conseguir ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam que tem que ser em PDF a nossa comunicação? A única coisa que foi em Word foi esse documento que vocês tinham que preencher. Né? E mesmo assim dava para preencher em PDF. Né? Hoje o Adobe permite a gente fazer a edição lá dos PDFs. E um monte de gente preencheu errada. Gente, pelo amor de Deus, aquele é um formulário simples. Né? Onde está lá assim, nome do aluno, você vai escrever o seu nome. Mas pode apagar aquela linha vermelha, que era só para dizer que era ali que você tinha que escrever. Matrícula do aluno, é ali que você vai escrever a sua matrícula. E lá embaixo tem que digitalizar a assinatura e colocar a assinatura digitalizada. Não é digitar o nome, senão fica, né, não identificado. Eu preciso da assinatura digitalizada naquele documento de autorização de uso de imagem e voz, tá bom? Um monte de gente não me mandou ainda, um monte de gente me mandou errado, eu devolvi para poder mandar de volta certo. E a gente segue assim, tá bom? Então as avaliações continuadas são a parte assíncrona, as videoaulas são assíncronas, mas não tenho controle se vocês vão assistir ou não. Até porque quem tem interesse de aprender são vocês, e vocês só vão aprender se conseguirem assistir e prestar muita atenção. Minha recomendação é que pause o vídeo, façam anotações, né? Não sai vendo o vídeo em velocidade 2 para passar depressa e dizer, você assistiu a videoaula. Não assistiu, não entendeu? Vocês só vão ter realmente assistido à videoaula se tiverem compreendido a videoaula. E aí trazer para cá aquelas dúvidas que foram impossíveis de entender revisando, tá bom? Então as avaliações objetivas, cara de prova, mas não é exatamente prova, é uma avaliação objetiva porque a metodologia de sala de aula invertida, ela tem essas avaliações continuadas ali, então toda aula a gente tem um jeito de avaliar e lá no final tem essas avaliações mais consistentes. Elas é que vão fazer a média, elas é que vão fechar a nota para nós, tá bom? Algum questionamento em relação a isso, gente, até aqui? Professor. Digam. Pode falar, Rodrigo. Tá bem. Eu queria tirar dúvidas sobre as aulas síncronas, professor. Principalmente desse tirar dúvidas. O senhor só vai resolver se mandar com antecedência por e-mail? Ou não, é esse momento trazer? Agora. É claro que se não vai mandar por antecedência por e-mail, dá para eu preparar alguma coisa, né? Mas eu tenho aqui uma mesa digitalizadora, a gente pode fazer algumas coisas de improviso, né? Fica muito fácil se mandar a dúvida por e-mail. Porque aí na atividade síncrona eu já chego aqui com o PowerPoint, eu já chego aqui com alguma coisa mais preparada, tá bom? Mas, no mais, é isso. O que mais, Rodrigo? Era só isso da minha parte, professor. Tá. Obrigado. A outra menina que ia falar, primeiro você se identifica, minha filha, por favor? Tiffany, professor. Oi, Tiffany, diga. Bom dia. Eu gostaria de saber, professor, se o senhor vai mandar essas atividades que o senhor falou das aulas, corrigidas para a gente saber onde a gente errou e tal. Olha, eu vou fazer os gabaritos e eu mostro para quem quiser ver.
A gente entra rapidinho numa reunião do Jitsi e eu mostro para quem quiser ver. Porque aí eu vou avaliar o interesse também do pessoal, né? Porque se eu mandar o gabarito para todo mundo, a pessoa... Ih, não acertei. Deixa eu copiar o gabarito aqui para ver se eu consigo fazer. Ou então, ver se eu consigo reproduzir o gabarito. Adianta reproduzir um gabarito de um exercício que passou? Não, eu não vou colocar esse exercício de novo. Eu preciso que vocês aprendam os conceitos. Eu preciso que vocês aprendam o método. Agora, Tiffany, toda vez, lá na quarta-feira de tarde, vocês vão me mandar lá, às 13 horas, né? A partir das 2 horas, eu começo a corrigir. Eu começo, por isso que eu preciso que seja legível de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque eu corrijo na tela. E aí eu já estou com gabarito. Então eu digo assim, olha, você errou aqui, você errou ali. Eu mando um retorno para vocês no mesmo e-mail que vocês mandaram, tá? Eu aviso se está certo ou se está errado. Tudo bem? Entendeu, Tiffany? Entendi sim. Ficou esclarecido? Mais alguém tem dúvida em relação a isso aqui, gente? Fala alto, não estou ouvindo. Primeiro se identifica, depois fala alto. Sim. Meu nome é Leonardo. Oi, Léo, diga. A questão é sobre as duas provas. As duas são sobre o conteúdo inteiro? Não. A segunda é o conteúdo todo, inteirinho. A primeira, ela vai até uma determinada parte ali, a parte de interpolação. A parte seguinte de ajuste, estimativa de parâmetros, né, resolução de equações não lineares cai na segunda prova junto com a parte de equações algébricas lineares, tá? Então eu divido o conteúdo. Agora a segunda prova e a optativa não, é matéria toda mesmo, tá bom? Não tem a menor dúvida de que é matéria toda. Tá de boa? Posso seguir aqui com os slides? Então, ó, só para separar um pouquinho e deixar mais claro para vocês. Oi, digam. Quem tá falando? Você falou sobre o jeito, a disposição, né, da folha, Isso. desenvolver o exercício para te mandar. Normalmente eu dobro a folha no meio. Eu não sei se vai dar com as equações nossas, mas tem problema isso? Olha, faço com uma folha sendo 2. Prefiro que não. 2 colunas é chato de corrigir, que eu tenho que descer uma coluna e depois voltar lá para cima para ver a outra, né? As equações são grandes. Quem é que tá falando comigo? Caio. Oi, Caio. Oi, meu filho. Olha só, faz a folhinha inteira, meu filho. As equações são tão grandes. Você não viu as equações de balanço do vídeo? Eu falei isso, eu não sei se vai dar, mas normalmente eu Você não viu o tamanho das equações? Imagina você ter que fazer a letrinha miudinha e eu já estou muito míope. Mesmo com a tela de 32 polegadas é difícil de ver. Eu já boto magnificação de 150%. Né? Se você fizer em 2 colunas, aquelas equações vão ficar minúsculas. Então não quebra em 2 colunas não, faz comigo não. Período passado tinha uma menina que fazia isso, como era difícil de corrigir os trabalhos dela. Tem piedade do velho. Eu já tô chegando aos 60 anos, gente. Só tomei a primeira dose da vacina ainda, né? Então, tenta fazer bonitinho, só para facilitar, pra gente poder ter mais agilidade. É muita gente, é muito exercício para corrigir, é muita coisa para preparar toda semana. É vídeo para editar, né? E é editado mesmo. Esse monte de vazios que a gente tem aqui, essas pausas, eu corto tudo. Eu boto setinha apresentando ou destacando as coisas que eu quero que vocês tenham destaque lá na parte síncrona. O vídeo da parte síncrona ele é importante ser revisado também, é uma boa revisão. Tá? Então, olha só, mais alguma coisa, Caio? Mais alguma coisa, gente? Tem. Eu acho que é a última. Tem problema se é a lápis ou a preferência a caneta? Porque sempre a caneta. Não, sempre a caneta, pelo amor de Deus. É porque como mandar PDF não tem como alterar, né? Por isso. Pois é. Não, e aquela questão, você vai mandar PDF, mas tem que ser aquele lápis HB, o lápis 2B, porque o HB fica claro demais, a gente não enxerga nada. Então faz a caneta, bota a caneta azul, bota a caneta preta. Você pode até fazer a lápis, depois passa a caneta por cima e apaga com a borracha. Vai dar 2 trabalhos, né? Se fizer a caneta direta, é melhor. Usa aquele corretivo de fitinha para quem está usando caneta. Aquele corretivo de fitinha é maravilhoso, né? Mas é só isso. E olha, gente, lembrar uma coisa. Já que eu estou falando com o Caio, eu estou falando com outros, eu uso o Octave, assim como o professor Meleiro. Tá? E nós usamos muitos programas na parte teórica também. Tá? Então eu recomendo a vocês que avancem na prática junto com a teórica. Por quê? Para entender coisas da prática, vocês têm que entender o método da teórica. E para aplicar a solução na teórica, vocês têm que saber colocar as coisas da prática. Tá? Então não brinquem, não façam pacto de mediocridade, né, de fingir que está assistindo a aula prática, de que vou copiar o arquivo, né, vou reproduzir porque a prova é igual no período passado. Não façam pacto de mediocridade, em que alguns fingem que ensinam, outros fingem que aprendem, e no final das contas ninguém sabe nada e ninguém reclama. Depois vai reclamar lá na frente.
Todo período eu tenho que ouvir isso. Ah, porque a prática... Não é responsabilidade minha a prática mais. Vocês têm 2 professores, professora Márcia, professor Meleiro, eles vão apresentar a matéria e vocês vão se esforçar para aprender a prática. Por quê? Porque nós vamos usar programas da prática na teórica, tá bom? Então, olha só, provas. Pessoal da turma T1 é às 8 horas, né? Dia 9/8, 16/8, 23/8. Pessoal da T2 eu falo daqui a pouco com eles, tá? Aqui eu só reproduzi isso. E é importante a gente perceber o seguinte, como é que vai fazer a aprovação, como é que calcula a média? A forma mais simples do mundo são 2 provas dividido por 2, média aritmética, tá? Conseguiu média maior do que 5 e, ó, tem um E ali, eu não botei nem maiúsculo, mas é E. Frequência maior que 75%, passou, vai com Deus. Se quiser fazer a prova optativa para melhorar a nota, eu recomendo. Eu não me incomodo de fazer prova optativa para aluno bom que quer melhorar a nota. Eu fico muito pau da vida quando o aluno pede para fazer optativa, porque a optativa vocês vão me mandar um documento solicitando para eu fazer, porque como é uma prova por aluno, eu só vou fazer para quem realmente vai precisar ou vai querer fazer. E aí pede para eu fazer, eu faço e depois não vem fazer. Então, prestem bastante cuidado, sejam profissionais nessa hora. Vocês já estão se estudando para ser engenheiros químicos. Não conseguiu média 5, né? Média final ali, ó. Abaixo de 5, frequência maior que 75, tá reprovado, tá? Depois da optativa, tá, gente? Depois da prova opcional. E se tiver frequência menor que 75, não me interessa qual é a média que ficou. Já está reprovado. Mas professor, deu 74,5. 74,5 não é 75. Foi justamente aquela avaliação continuada que você mandou incompleta, foi justamente aquela avaliação continuada que não ligou para ela que fez diferença e reprovou por falta. Métodos computacionais, teórico, reprova por falta também. E não sou eu que reprovo ninguém por falta, vocês se reprovam. Tá ok? Tá entendido isso? Alguém diz aí no áudio, entendemos, professor? Professor, Diga. Marcos aqui. Em relação à avaliação continuada, você vai informando para as pessoas... Todas as quartas-feiras eu já digo para vocês se vocês ganharam presença, se a presença foi validada ou não, tá? Eu digo se ela estava correta, se ela veio incompleta e por causa disso tomou falta porque ela estava incompleta, né? Se colou de alguém, eu dou falta nos 2 e aviso. Tá? Prova ou avaliação continuada semelhante a outros colegas, falta para você, falta para o colega. Se tiver errado, igual. Se tiver certo igual, eu não posso achar que colou, né? É tudo que eu queria que vocês acertassem igual. Resolvido, Marcos? Sim. Tá? Agora, fiquem atentos a isso. Não adianta desesperar, pedir para eu reconsiderar uma avaliação continuada que foi incompleta porque vocês não conseguiram fazer. Gente, eu ouvi absurdos no período passado. Os números eram muito grandes, professor, eu não conseguia fazer. Ô pombas, vocês vão ser engenheiros químicos, vocês vão lidar com números enormes. Qual é o número de Avogadro mesmo, gente? Alguém lembra? É 6 e alguma coisa vezes 10 a... Nossa senhora, acabaram de passar em geral. 23, né? Então, quer número maior que esse? Engenheiro que tem medo de número grande tem que fazer qualquer outra coisa que não seja engenharia. Tá? Então não tem desculpa de eu não consegui resolver porque não, os números eram muito grandes. Usa notação científica. Todos os números vão ficar com o mesmo tamanho. Vai ter lá a potência. Vai ter lá a multiplicação, né, por 10 elevado a alguma coisa. Tá bom? Então desculpa de número grande ou desculpa de número pequeno demais não serve para, né, não fazer avaliação continuada, tá bom? Mas eu tive que ouvir isso de mais de uma pessoa no período passado. Professor, os números foram grandes demais, eu não consegui resolver. Era impossível. Eu falei, impossível era você estar fazendo engenharia. Não, eu pensei, eu não falei, né? Impossível era você estar fazendo engenharia química, uma penada. Por quê, né? Não tem como. Engenheiro que tem medo de número não devia fazer engenharia, uai. Certo? Então, olha só, outra coisa para tirar mito aqui. Gente, optativa nunca prejudica. Ah, sim, a única forma da optativa prejudicar é você me mandar assim, eu quero fazer a optativa. E não faz a optativa, aí ganha falta. E pode ficar reprovado por falta. É o único jeito da optativa prejudicar, tá bom? Mas a optativa nunca prejudica, ela só substitui uma nota se ela for maior que as notas. Se ela não for maior que as notas, ela não substitui. Todo mundo entendeu isso? De vez em quando tem uns terroristas que ficam dizendo que se fizer optativa para melhorar a nota e tirar uma nota mais baixa, ele vai substituir a si mesmo. Não, não pode. As normas da universidade não permitem e é injusto. Eu quero que vocês melhorem as notas. Eu quero que os bons alunos façam optativa para melhorar a nota. Todo mundo me entendeu? Estou empolgado aqui hoje, hein? É a primeira aula. Todo mundo entendeu isso? Alguém fala no áudio aí para mim? Então não tenham medo de optativa. Optativa ajuda, ela só prejudica se me mandar um documento pedindo para eu fazer uma optativa, ter aquele trabalho de fazer uma prova nova, um gabarito novo e a alma penada não aparece. Aí eu dou falta.
Dou falta na atividade síncrona, 2 horas de falta e pode reprovar por falta por causa disso. Tudo bem? Entendido? Sim. Entendido. Beleza. Você falou sobre a Diga. Você falou sobre a potência. Tem um indicativo de quantas casas decimais? Você vai fazer isso de acordo com o tipo de grandeza que você está lidando. Por exemplo, se você estiver lidando em Kelvin, qual é a ordem de grandeza normal das temperaturas em Kelvin? Alunos de introdução, vamos lá. 10 a 2, né? 10 a 2. Então você vai lidar com 2, 3 casas decimais se você quiser bastante precisão. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Isso para apresentar os resultados. Vocês têm calculadora. Vocês vão poder fazer muita coisa no Excel. Aprendam a usar o Excel como uma calculadora chique. A gente vai fazer um monte de exercício no Excel aqui, tá? Vou ensinar vocês a usarem o Excel para fazer um monte de exercício. Então aprendam a usar o Excel para fazer o exercício, que isso vai ajudar muito, tá? E é importante que vocês usem todas as casas decimais, tanto na calculadora, usando as memórias, quanto no Excel. E aí fazer o quê? Na hora de apresentar, vocês vão colocar o número de casas que seja razoável. Mudando de saco para mala aí, se você está lidando com uma fração molar ou com uma fração mássica, qual é a ordem de grandeza de fração molar ou fração mássica? Caio, Rodrigo, 10 a 0? Não é? Não. 10 a 0, é 1, não é isso? A ordem de grandeza? Então você vai ter que colocar o quê? 4 casas, 5 casas para poder dar uma precisão legal. Entenderam agora? Não existe um número fixo de casas decimais. O professor Maurício gosta de 4 casas decimais. Depende. Depende muito. Depende muito também de vocês aprenderem a ser engenheiro. Meu orientador, Massaran, ele diz assim, a gente reconhece um engenheiro pelo número de casas que ele usa. Se usar mais de 2 não é bom. Isso se for para temperatura. E se for para massa. Agora, se for para uma fração, né, no mínimo 4. Para poder você entender que está ali fechando bem as contas, está tendo a precisão que quer. Nós estamos lidando com o computador, gente. O computador pode usar 300 casas decimais. Não é isso que vai atrapalhar a gente. E todas as vezes que vocês tiverem uma exponencial, lembra lá do Ezinho, do cálculo 1? Gente, aquilo é uma desgraça. Se você colocar poucas casas decimais, se você arredondar muito, aquilo vai dar erros enormes lá na frente. A propagação de erros de exponencial é imensa. Então, qual é o problema de na calculadora, qual é o problema de no Excel, deixar que eles façam com todas as casas decimais e só lá no finalzinho apresentar com um número conveniente? Nenhum, né? Dá sempre pra gente fazer. Tudo bem? Entendido isso? Então, ó, vamos adiante aqui, que as referências eu deixei disponível para vocês este livro aqui. Tá? A gente usa nas notas de aula um amálgama de todos esses livros. Eu não estou pedindo a ninguém para gastar dinheiro, não estou pedindo a ninguém para comprar livro, até porque esse aqui está disponível em PDF para vocês, que é o livro do professor Argimiro e do professor Evaristo. O Evaristo foi meu orientador do doutorado. É uma pessoa muito especial, porque ele conhece muito de método matemática aplicado em engenharia química. E o Argimiro é meu contemporâneo lá da COP, da época que eu fazia mestrado e ele fazia doutorado. Tá? Então são duas pessoas que sabem muito dessa área. O livro é realmente muito bom. Tá? Assim como o outro livro também do professor Paulo Lage e do professor José Carlos Pinto. O Stark é clássico, ele é tradicionalíssimo, né? É usado em todos os cursos de graduação, principalmente naquela parte de métodos numéricos, tá? Mas acho que hoje só deve ter em sebo. E esse outro aqui a gente vai usar na parte de estimativa de parâmetros, né, discriminação de modelos, porque ele é importante também, o livro da professora Maria Isabel e do professor Ian. Tá? Ninguém precisa comprar livro nenhum, a menos que queira ter um livro para usar no futuro. Amei essa parte de estimativa de parâmetros, de fazer experimento, ajustar um modelo. Então compra o livro da professora Isabel, compra o livro de planejamento de experimentos. Ele vai ajudar muito vocês. E eu gosto muito de fazer programa, de preparar os algoritmos. Tenha o livro do professor Evaristo, tenha o livro do professor, Paulo, do professor Zé Carlos. E assim por diante, tá ok? Então, basicamente, das referências são essas que vocês têm. Vocês viram isso lá no vídeo também, eu só estou repetindo aqui para chamar a atenção. E agora, essa é uma questão importante. Quem tem dúvidas, porque alguns de vocês, né, olha só, gente, não existe para me ouvir aqui. E para deixar bem gravado isso também para ir para o vídeo. Não existe introdução em engenharia química do Maurício, introdução em engenharia química do Leonardo. Existe introdução em engenharia química. Eu conheço o professor Leonardo há mais de 20 anos, há quase 30 anos, e a gente realmente trabalha os conceitos, trabalha as informações que vocês precisam, de formas diferentes, com nomenclaturas diferentes, sim. Mas quem conhece os conceitos resolve qualquer problema. Então, quem acha que não vai entender, tá aí a playlist de introdução. Os meus vídeos do curso de introdução, da disciplina de introdução, estão disponíveis para vocês assistirem lá, junto com os alunos de introdução também.
todas as videoaulas, com todos os conceitos, e eu volto a insistir, repetindo o discurso de introdução. Aprendam os conceitos para resolver todos os problemas. Não fiquem decorando problemas, porque vai cair na prova um negócio diferente, um negócio que vocês nunca viram. Quem tem arquivo de provas aí tá lascado esse período, porque vai ver coisa diferente aparecer. Então é bom estar atento a isso, tá? Quem quiser revisar, vai lá nas aulas de introdução. De vez em quando eu até sugiro algumas aqui. Tudo bem? Estamos entendidos com relação a referências bibliográficas? Beleza. E aí, vamos pensar, né? Como é que a gente faz esse problema aqui? De que maneira que esse sistema está operando? Alguém teve dúvida quando viu os vídeos? O que é bypass? O que é reciclo? Primeiro, alguém me responde? Alô? Morreu todo mundo? Isso é quando você pega uma parte do final, né, geralmente do reator, né, da produção, e volta para o começo da produção. Isso, para algum ponto antes. Ela passa de novo. O reciclo faz passar mais uma vez pela área de processamento. Beleza. E o bypass faz o contrário, né? Ele desvia para não passar por uma área de processamento e ir direto para outra. Entendido isso? Beleza. Tá? Outra coisa importante que a gente tem é o seguinte: eu estou partindo um processo. Meus alunos de introdução lembram, aula 9, aula 10 do período passado. Todas as vezes que eu inicio um sistema, eu inicio em regime transiente. Depois, se ele é contínuo, e a única maneira de chegar ao regime permanente é se for a forma de operação contínua, sem acúmulo de massa global, ele vai chegar ao regime permanente. Então, a primeira parte desse problema que vocês estão vendo aqui, ela é toda em regime transiente. Ela vai ser descrita por equações diferenciais, que podem respirar aliviado. Quem já assistiu aos vídeos não será objeto da nossa resolução nesse problema, nesse período. Ela fica para aquela disciplina optativa de métodos matemáticos. E aí, depois de um longo tempo, sem acúmulo de massa global, operando sem alteração das condições de operação, o sistema chega ao regime permanente. E aí, nessa hora que chega ao regime permanente, as equações são algébricas lineares. Tá ok? E é exatamente nessa hora que a gente precisa pensar assim, como é que eu resolvo esse problema? Não existe um jeito de eu olhar para o problema que parece essa coisa bagunçada aqui do cubo mágico e dizer assim, eu vou direto para a resposta. Eu vou chegar direto lá na resposta, essa daqui, todo mundo arrumadinho, tem os números que descrevem, eu tenho as equações que descrevem. Isso não acontece. Em engenharia não existe um caminho direto do problema para a resposta. A gente tem que chegar sempre num conjunto de equações. A gente precisa fazer o equacionamento do problema. Por isso, introdução à engenharia química. Por isso, mecânica dos fluidos. Por isso, fundamentos de engenharia de processos e essas outras disciplinas que eu estou listando aí para vocês. São disciplinas de formulação. São disciplinas de equacionamento, em que a gente entende o problema e, porque entende o problema, consegue propor uma equação para ele. Entenderam isso? Depois que eu tenho o meu conjunto de equações, aí sim é que eu vou aplicar os métodos matemáticos necessários. Tanto aqui para essa parte mais simples, né, de equações algébricas lineares, quanto para as equações diferenciais que vão aparecer lá na 5.3. Agora, uma advertência imensa. Por que eu estou falando isso? Isso vai acontecer. Todo período acontece. Parece que vocês, né, nessa hora a cera de ouvido estava maior do que a atenção aqui no que eu estou falando. A matemática do ensino fundamental, a matemática do ensino médio, meus filhos, ela é indispensável. Ela é pré-requisito do pré-requisito do pré-requisito. Eu não aguento ver aluno que não sabe usar a distributiva da multiplicação, que não sabe usar a soma de frações. Então, se não sabe fazer isso, não devia estar fazendo engenharia também. Todos os 4 cálculos são importantes para a gente. Claro que a gente vai usar muito mais cálculo 1 e cálculo 2 aqui em métodos computacionais do que o 3 e o 4. E a gente vai ver mais informações. Agora, recomendação final, ó, caminho certo, aprender os conceitos da matéria para resolver todos os problemas. Caminho errado, ficar decorando exercícios para aprender a matéria. Não vai aprender. A hora que aparecer um exercício diferente, como eu falo lá no vídeo, né? Em introdução é frequente isso. Eu dou a vazão de entrada numa avaliação, né? E aí na outra avaliação eu dou a vazão de saída. Como o indivíduo só decorou a vazão de entrada, ele, né, não sabe resolver quando é a vazão de saída. Ou então numa outra prova, que eu achava interessantíssima, que era um exercício simples de balanço de massa. Você chacoalhava um material lá que era um soluto e ele se dividia entre um solvente polar e um apolar. Numa prova, o soluto migrava do polar para o apolar. Na outra, eu mudei a questão. Ele migrava do apolar para o polar. Não é que o indivíduo errou, fez o balanço todo como se fosse da prova anterior e nem era do período dele? Banco de prova não vai servir nesse período. Tudo bem? Entenderam? Então é importante que vocês compreendam isso. Tá? A gente agora chega a esse ponto de ir lá para a sala, já são
20 para as 9, tá na hora de fazer a chamada, tá? Fechei aqui, interrompi aqui o compartilhamento com vocês. Tô tentando sair desse trem. Tá, consegui. Voltei aqui pra sala, estão me vendo de novo? Beleza, tenho mais 5 mensagens no chat? Não, né? Já foi. Bom, tá todo mundo aí? São 29? Tem gente que entrou 2 vezes? Por que tem 29? Devia ter no máximo 28. Tem gente que fez 2 acessos? Hein, gente? Luiz Felipe e Leonardo. Não, LF e LF são 2 pessoas diferentes. Bom, não sei por que tem 29 aqui. Né? Tinha que ter 28, 27 da turma mais eu. Mas vamos fazer a chamada e eu só tenho 25. Se algum daqueles semestralizados que o Bruno já deve ter conseguido matricular conseguiu chegar para a aula, me avisa para eu anotar o nome aqui, por favor. Agora eu preciso que todo mundo abra os microfones. Por favor, tá? Eu preciso que responda sim, presente, tá bom? No áudio de preferência. Só se tiver muito limitado tecnologicamente é que vai escrever lá no chat presente, tá bom? Pode ser? Entenderam isso? Hein, gente? Professor, Diga. posso tirar, aproveitar, é a Tiffany que tá falando, aproveitar para tirar uma dúvida antes do senhor fazer. Deve, minha filha, esse é o momento. Senão depois vira dívida. É verdade. É porque o Hotmail às vezes entrega. Tipo assim, eu postei, vamos supor, antes da 1 hora, que é o prazo que o senhor me deu. Só que pro senhor aparece lá só 2 horas. Isso já aconteceu em uma outra avaliação. Então você vai se preparar para postar a meio-dia, para garantir que isso não vai acontecer, porque eu só posso avaliar o que chegar para mim. Entendi, mesmo se eu te mandar um comprovante. Já que você tem esse problema, você vai fazer o seguinte, olha... Porque olha só, gente, pelo amor de Deus, né? 48 horas para fazer um exercício. Vai mandar no último minuto? É porque não quer realmente ganhar a presença. As avaliações, professor. Hã? A mesma coisa, as avaliações aí, isso é complicado. As avaliações são complicadas. Por quê? Nas avaliações objetivas, vocês têm 2 horas para fazer a avaliação e 20 minutos para digitalizar e me mandar. Depois daquele horário, é 0. Tá? É 0. Então, se organizem, mudem de provedor de internet, mudem de e-mail, porque se esse é o problema com Hotmail, não é o problema com Gmail, tá? Quem tá falando comigo é Tiffany, né? Esse não é o problema com Gmail, Tiffany. Então, se o Hotmail tá cacareco pra você, troca para um e-mail do Gmail. Mesmo que você receba as minhas comunicações pelo Hotmail, me mande as avaliações pelo Gmail. Tá bom. E aí vai vir no horário. Mas essa questão da entrega das avaliações objetivas, eu sou irredutível nesse ponto, porque período passado foi muito escandaloso. Por exemplo, introdução. A avaliação terminava meio-dia. Teve gente me mandando 4 horas da tarde. Métodos, a avaliação terminava 10 horas. Teve gente me mandando às 2 da tarde. E ainda reclamando que eu descontei ponto. Então eu falei, então agora eu não desconto mais ponto. Eu vou descontar todos os pontos depois de um determinado tempo. Então eu dou 2 horas e dá para fazer em 2 horas. Porque veja bem, deixa eu esclarecer logo isso, né? No presencial são 2 horas, não são? Para fazer a prova. E vocês têm que fazer a prova e entregar, tá? No remoto e na calculadora e sem consulta, no presencial. No remoto vocês têm o Excel para usar, vocês têm o Octave para usar para adiantar as contas, vocês têm a consulta que vocês podem fazer. Claro que se deixar para consultar na hora da prova não vai fazer a prova, tá? E vocês podem ter 2 horas e mais 20 minutos, além das 2 horas, para fazer a prova, 20 minutos para digitalizar, gerar o PDF e me mandar para aquele meu e-mail, prof.mauriciomancini@gmail.com. Se o seu e-mail te dá essa rasteira, troque de e-mail, porque se chegar, por exemplo, a prova de vocês vai terminar às 10. Às 10h20 é o limite. Se chegar às 10h21, 0 na prova. Todo mundo entendeu? Tudo bem, gente? É a única maneira da gente ser igual para todo mundo. Diga, Júlia. A Júlia já está acostumada a trabalhar, né, Júlia? A Júlia já entendeu qual é o nosso esquema, né? É a minha das grandes referências de introdução é a Júlia, gente. Sabe? Gosto muito do trabalho dela, gosto muito do perfil que a Júlia assumiu de levar a sério a matéria, tá? De vencer dificuldades, né, minha filha? A gente é maior porque a gente vence os obstáculos, não fica reclamando deles não, gente. Ó, a minha internet aqui tava ameaçando chuva, tava ameaçando faltar a luz, eu pensei, pronto, vai lascar. Já tava preparado com o celular aqui para rotear para poder continuar a aula. Mesmo que eu não conseguisse continuar gravando. Tudo bem? Eu falei isso pra minha mãe também, porque ontem a internet caiu, aí ela falou, não, eu vou ter a internet aqui pra você. Mas, assim, eu ia falar sobre uma dúvida. Diga. Aqui no arquivo que você manda sobre o resumo das aulas e tudo mais,
tá falando assim, somente será permitida a consulta às tabelas de conversão de unidades, formulários... minha filha, isso aí é na época do presencial. Isso é na época do presencial. A prova é assíncrona. Você vai consultar tudo. Só não pode consultar o colega, porque eu pego. Tá. E não adianta você pedir pro colega fazer suas contas, porque senão ele não vai ter tempo de fazer as contas dele. Todos os gabaritos são diferentes. Vocês não vão encontrar dois números iguais nas respostas. Nas respostas. Dois números iguais nas respostas em provas, em duas provas. Então não adianta tentar colar. Não, Faça a sim, sua eu prova, entendi. o outro faz a dele. Fazer um Estude. formulário. Hã? Eu achei que tivesse fazer. Não, minha filha, aquilo ali é porque é da época do presencial. Eu deixei do mesmo jeito que um dia a gente volta pro presencial, né? Pelo amor de Deus. É. Tá bom? Eu tenho uma novidade, professor. Eu ganhei um notebook. Parabéns, ó, já pode instalar o Octave, já pode instalar o Enso, já pode instalar e começar a trabalhar com Excel. Excel a gente vai usar praticamente toda a aula, tá? O Excel eu tô terminando um cursinho de avançado. É isso mesmo. Terminei intermediário, tô terminando avançado. Isso aí, parabéns. Vamos à chamada, gente? Porque daqui a pouco eu tenho que entrar lá na outra aula, na outra turma. É corrida segunda-feira. Aline. Presente. Isso. Ana Clara. Presente. Caio. Presente. Caroline. Presente. Danilo. Eu, professor. Danilo, você ficou quieto demais hoje, meu filho. Tava sentindo Bom sua dia, falta professor. também. Danilo também, outro é um dos meus grandes estimuladores de aula. Vamos trabalhar, Danilo. Vamos trabalhar que você pode. Obrigado, professor. Débora. Obrigado. Bom dia. Débora. Presente. Fernanda Simões. Fernanda faltou. Não disse presente no chat também. Gabriel Pereira. Presente. Hugo Alves. Hugo, presente lá no chat. Júlia, já falou comigo, não precisa nem falar de novo. Leonardo Henrique. Léo, cadê tu? Fala presente aí. Leonardo Henrique. Pô, dá falta, hein? Professor, ele tá com dificuldade, inclusive é ele que tinha logado 2 vezes. Ah, tá. Ele Falou mandou ali no chat presente. agora. Pronto, falou. Lucas Neves. Presente. Tem 2 Lucas na turma. Lucas Moreira. Presente. Lúcio. Presente, professor. Luiz Felipe. Presente. Marcos Mendonça. Presente, professor. Maria Clara. Presente, professor. Matheus Jardim. Presente. Matheus Tessari. Presente. Monique. Faltou. Tá aqui o quadrinho dela. O que houve que não responde, né? Então, ó. Ramon. Presente. Esse aí é aquele pessoal que bota o quadrinho ali e vai embora fazer outra coisa. Ramon. Renan. Presente. Robert. Presente. Ah, sim. Ah, Monique falar. Colocou lá. Presente então, Monique. Rodrigo. Presente, professor. E Tiffany. Solta a voz aí, minha filha. Meu microfone travou. Isso, pronto. Todo mundo aqui. Teve uma falta só a falta da Fernanda. Oi, diga. Eu sou uma das alunas que deu problema na matrícula. Oba, quem é você? Larissa. Peraí, Larissa. Paula Nascimento Oliveira. Larissa Nascimento? Paula... Hã? Isso, pode colocar. Larissa Nascimento. Duvido que outra pessoa seja Larissa Nascimento também. Larissa Nascimento. Tá, vou botar presente aqui, tá? A outra pessoa que tava com problema aí... Ah, a Fernanda apareceu ali, ó. Fernanda também tá presente. Também tive problema na matrícula. Ah, quem tá falando? Gabriel Amaral, Opa, Gabriel Amaral. da Rocha Silva. Ah, é melhor colocar mesmo, porque tem outro Gabriel. Amaral Rocha, presente. Tá, porque olha só, se vocês ainda não apareceram matriculados, não tem problema. Como vocês estão presentes nessa primeira aula, lá no final eu desconto. Eu invento uma presença lá. Porque eu não vou ter como dar presença para vocês, entenderam? Se vocês estiverem matriculados até quarta-feira, eu consigo dar presença assíncrona. Se vocês não estão na minha listagem de hoje, eu não consigo dar presença síncrona. Compreendido? Mas mesmo assim, lá no final eu desconto porque eu tô vendo aqui que vocês estavam presentes na primeira aula, certo? Então, gente, mais alguma pergunta? Ele vai matricular vocês direto. A gente já resolveu ele isso. falou que vai ser no período da matrícula extraordinária, então até a segunda semana de junho. Isso, é o que aconteceu no período passado. Uma menina também que entrou na segunda semana, ela não tinha, fica bloqueado para mim lá no sistema, eu não consigo dar presença, aparece falta e eu não consigo mudar para presença, tá? Mas não se preocupe que como vocês responderam aqui, eu sei que vocês vão estar com 2 presenças a mais lá, uma presença a mais lá, se não fizer a avaliação continuada não tem presença a mais, mas com uma presença a mais lá para poder eu contabilizar no final, tá bom? Mais alguma questão, gente? Eu tô saindo, eu preciso fechar aqui para poder abrir a outra sala, porque são dois links diferentes, 2 salas diferentes. Mais alguma observação?
Não? Podemos encerrar? Então, olha, sejam muito bem-vindos. Eu gosto muito de dar aula, tá? Gosto que vocês entendam que a gente trabalha não é para punir ninguém, mas é para que vocês aprendam. Eu não quero, e não falta muito, eu vou conseguir me aposentar, hein, gente? Mas quando eu tiver aposentado, abrir um jornal, ou estiver assistindo um jornal e ver que um de vocês explodiu a fábrica porque não aprendeu o que precisava. Então, vai precisar aprender sim, para poder passar, tá? Mas se fizer tudo direitinho, se assistir aos vídeos, se não ficar decorando exercício, vão conseguir. Usem o raciocínio. Pensar é necessário. Pensar é importante. Pensem primeiro antes de fazer bobagem, tá bom? Tô encerrando a aula aqui então. Um abraço para vocês. Provavelmente no final da quarta-feira vocês já vão ter essa videoaula editada e colocada lá para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço. Bom, gente, são 10h05, vamos começar a nossa atividade síncrona, primeira aula. Sejam bem-vindos. Aqueles que não fizeram Introdução à Engenharia Química comigo, eu sou o professor Maurício Mancini, que vocês já conhecem, já viram os vídeos, eu espero que tenham visto, assistido aos vídeos, porque a gente realmente precisa trabalhar dessa forma. A metodologia que nós vamos utilizar é sala de aula invertida, é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, então requer muita aplicação de vocês também, requer essa ação de, antes do encontro síncrono, buscar as informações que forem colocadas, disponibilizadas, para que esse momento síncrono seja realmente de crescimento, de tirar dúvidas daquilo que realmente foi impossível de superar sozinho. Aí nessa hora entra o professor, tá? Embora o professor esteja presente com vocês lá nos vídeos, que vocês podem passar numa velocidade mais lenta, parar, fazer anotações. Isso é importante, fazer anotações. Não fica assistindo o vídeo como quem está vendo novela, como quem está vendo um filme da Marvel, né? Os vídeos das videoaulas são para interação. Para, anota, faz um caderno, faz um resumo, para que vocês realmente possam, né, ter isso acessível mais rápido. Porque já imaginou na hora que precisar revisar um determinado conteúdo, ter que assistir o vídeo todo de novo? Então é melhor ter o conteúdo ali anotado no caderno para facilitar a vida, tá? Então, todas as sextas-feiras de manhã eu libero para vocês a indicação dos vídeos, porque agora não é mais liberar vídeo, né? Os vídeos já estão disponíveis lá na playlist. Quem quiser acessar, quem quiser adiantar, eu não recomendo muito que adiante, porque é melhor que revise. A minha sugestão é até o contrário, que vocês comecem hoje uma revisão legal da playlist de introdução, porque a gente vai precisar muito de introdução para poder fazer métodos computacionais teóricos, tá? Então revisem os vídeos referentes à aula e façam anotações. Aquilo que vocês não conseguirem superar sozinhos, não conseguirem superar com o conteúdo, tragam para a atividade síncrona, para a gente poder tirar as dúvidas e aí eu apresentar outros problemas, outras questões para vocês. Tudo bem? De vez em quando alguém abre um áudio aí para poder me dizer, ok, eu não exijo que ninguém abra a câmera, tá? Porque a gente, às vezes, enquanto o pessoal está descabelado assistindo a aula ou tá deitado, que é complicado, aí a gente fica mais aborrecido ainda. É a mesma coisa que você está na atividade síncrona, dando aula lá na frente na presencial, dando aula lá na frente no quadro e o caboclo está mexendo lá no WhatsApp, mandando mensagem, né? Então eu prefiro que cada um assista a aula como quiser, até porque o vídeo vai tornar mais pesado a nossa transmissão, vai tornar mais complicado a transmissão de dados e aí complica, pode piorar. Então, mas o áudio eu preciso de resposta de vocês, eu preciso de participação de vocês nas questões que eu for colocando, porque senão fica monólogo. E aí monólogo você já tem lá o vídeo que está muito mais interativo, muito mais fácil para mim falar em pé, falar como eu faço nos vídeos do que falar do jeito que eu estou aqui sentado, né, já há quase 2 horas, porque teve a aula da outra turma agora recentemente, ela terminou uns 10 minutinhos antes de eu entrar na aula com vocês, mas é muito melhor, né, que a gente participe, que a gente interaja, se bem que a aula de hoje é uma aula mais informativa do que uma aula realmente de conteúdo novo, além daquele conteúdo que vocês já têm dos vídeos, que são uma mera revisão de introdução à engenharia química, mera revisão de todo o conteúdo de introdução, que eu recomendo então que vocês revisem, estão lá também na playlist de introdução, como a gente sugeriu. Tudo bem? Eu vou entrar com uma apresentação aqui, parte delas vocês já viram até lá no vídeo, mas eu preciso tratar aqui da questão de como vai funcionar, o que a gente vai avaliar, a importância das avaliações continuadas e como elas funcionam como um marcador de presenças assíncronas, porque é o único mecanismo que a gente tem de validar a presença assíncrona são as avaliações continuadas, que são os que dão controle, tá? Então, todos vocês, minha sugestão muito encarecida é que vocês façam a revisão de introdução.
que vocês façam a revisão da matemática do ensino médio e do ensino fundamental. É inaceitável que alunos de engenharia química do 4º período errem a distributiva da multiplicação. É inaceitável que alunos do 4º período de engenharia química não saibam fazer soma, subtração de frações, não saibam inverter somas de frações. Isso é muito complicado. E a gente vai precisar disso tudo. É inaceitável que alunos do 4º período não saibam derivar e integrar, porque cálculo 1 está lá no primeiro. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, para a gente poder trabalhar. Vocês estão vendo uma tela branca aí? Alguém responde para mim? Porque quando eu entro na apresentação do PowerPoint, eu não vejo mais a nossa sala virtual. Então alguém agora tem que me guiar no áudio do que está acontecendo e me dar respostas àquilo que eu estou perguntando. Vocês veem uma tela em branco? Não adianta escrever no chat também, né? Eu não estou vendo nada, estou vendo a minha tela em branco aqui. Isso. Então, nós vamos começar hoje, né? Que é o melhor de colocar. Nós vamos começar hoje a disciplina de T3751, métodos computacionais teóricas, que felizmente, né, nós conseguimos desmembrar a teórica da prática. Isso facilitou muito do ponto de vista operacional, facilitou para vocês, alunos, e facilitou para nós, professores, porque agora elas são independentes, os professores da prática lançam as notas da prática, vocês podem passar ou não passar na prática, eu lanço as notas da teórica, vocês podem passar ou não na teórica, e a vida segue. E ninguém precisa enganar o SIGA fazendo média por fora e botando 4 médias separadas ali, todas iguais, para poder enganar o SIGA que o aluno passou ou não passou, porque o SIGA é incapaz, incompetente para computar as notas de forma separada. Ele exige que passe nas duas componentes. Então, com as componentes separadas, o problema de mentir para o SIGA foi resolvido, foi solucionado. Vocês receberam este problema aqui no exercício inicial, não foi? Alguém pode me responder? Conseguiram abrir os arquivos? Conseguiram ver o material que vocês têm? Beleza. Então, isso aqui é mera revisão de introdução à engenharia química. Todo mundo que fez introdução comigo deve se lembrar desses sistemas, sabe o que é um CSTR, um reator contínuo de mistura perfeita, então não deve ter tido muita dificuldade para fazer os balanços, para equacionar nas duas situações que nós temos propostas ali. A partida, que é em regime transiente, e depois de operar muito tempo, sem perturbações nas condições de operação, chegar ao regime permanente. Bom, a questão toda é que para equacionar esse problema, a gente tem um antes. Tem a necessidade dos balanços. E aí a nossa disciplina ela vai seguir o curso que vocês receberam também. Um cronograma já com a informação a respeito das aulas. Nós vamos ter 13 semanas para que o curso termine. Lembrando que no período presencial são 18, então nós estamos com 5 aulas a menos. Daí a importância dos vídeos. Daí a importância de assistir aos vídeos antes de vir para a atividade síncrona, porque não há tempo para passar conteúdo 2 vezes, na parte assíncrona e na síncrona. A gente tem que seguir com o material, a gente tem que seguir com as aulas, tem que seguir com a informação para poder fazer caber. O período passado foi um período bem sucedido nesse ponto, né? E a gente tem aqui então o nosso cronograma. Vão ser 10 aulas, 10 encontros síncronos, para os quais cada hora síncrona equivale a uma presença, e a cada atividade síncrona vai estar associada a uma avaliação continuada, que é um exercício maior um pouquinho, que vocês vão receber hoje, vai estar disponibilizado hoje, a partir das 13 horas, tanto no SIGA, quanto na pasta compartilhada lá do Google Drive, quanto numa notícia que eu vou colocar no SIGA, para que vocês então façam esse exercício e até às 13 horas da quarta-feira seguinte à atividade síncrona entreguem. Se entregar às 13h01, já tomou falta. A avaliação continuada é um critério de acompanhamento de frequência assíncrona. É o único que dá controle. Assistir aos vídeos, o indivíduo pode botar o vídeo para rodar lá em velocidade dupla e ir embora. Ele não assistiu o vídeo, eu não sei se ele fez a atividade. Mas a atividade síncrona vai fazer, porque ela tem que ser manuscrita. Pode usar o Excel, pode usar computador, pode usar calculadora para fazer as contas. Depois tem que passar ali para o papel com a sua própria mão, digitalizar para o formato PDF, para me mandar por PDF para aquele e-mail profmauriciomancini@gmail.com. Tá? Então, cada aula dessa aqui, cada atividade síncrona, dessas que não estão em negrito, ela vai ter uma correspondente assíncrona, a avaliação continuada, que vale 1 hora de presença. Nas avaliações objetivas, todas elas são assíncronas, então são 2 horas de presença assíncrona. E a avaliação opcional, 2 horas de presença assíncrona,
para quem tem necessidade de fazer ou para quem solicitar fazer. Mais adiante eu vou até comentar a respeito disso, porque foi um dos fatores mais aborrecidos do período passado, era o pessoal pedir optativa, solicitar optativa e depois não fazer. É um trabalhão danado preparar provas individuais, gabaritos individuais, para depois o aluno não aparecer. É brincar comigo, é gastar o meu tempo, tá? Então é importante que a gente tenha todos os critérios bem colocados na primeira aula, em vídeo. Nós estamos gravando já desde cedo, isso vai ser editado, vai ser colocado disponível lá no canal. Eu recomendo fortemente que quem ainda não se inscreveu no canal lá, se inscreva, porque não existe aviso pelo Siga e nenhum outro modo de que o vídeo da aula da atividade síncrona já está disponível. Sempre é disponibilizado, provavelmente na quarta, na quinta-feira, porque é o tempo que me demanda para edição. É muito complicado editar atividade síncrona, editar live, porque tem muitas interrupções, muitos cortes para fazer, tem coisas para destacar, mas a gente está pegando o jeito, vai aprendendo à medida que o tempo deixa e a idade da gente também permite. Tá? Então essa é a questão que nós temos aqui. 10 encontros síncronos, mais as 3 avaliações assíncronas, mais 10 avaliações assíncronas que servem como presença também. Tá, ok? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse cronograma? Como é que nós funcionamos? Funcionamos no sistema que eu falei, sala de aula invertida. O aluno tem acesso ao material, tem acesso ao material de apoio. O material de apoio para vocês são os vídeos e aquele PDF com a apresentação. Isso é para ser estudado de sexta-feira para cá. Tem que chegar aqui já com isso na memória, na cabeça, nas anotações. O que conta a presença síncrona, assíncrona, são as avaliações continuadas. Porque ninguém consegue aprender uma matéria só com as 2 horas de aula. Tem que estudar mais. Como falava em introdução, para quem fez introdução comigo, para cada 1 hora da disciplina na sala ou de contada na disciplina, tem que ter pelo menos mais 2 horas de estudo individual. Tá? Isso é importante para vocês. Então, nós vamos ter essas atividades síncronas que vão ser encontros semanais. E para nossa felicidade não tem nenhum feriado na segunda-feira. Nenhuma interrupção na segunda-feira. Eu espero, né, conto seriamente com isso, que assim, como eu já tomei a primeira dose da vacina, vou tomar a segunda dose em julho, já tive Covid no ano passado, que eu não tenha problemas de saúde que me impeçam de estar presente. Tá? Então a gente vai seguir com as atividades como programadas, como nós fizemos no período passado. 1 hora com tirar dúvidas, resolução, exercício de fixação. Cuidado que assim, não é só aula para tirar dúvida, né? A gente vai dar informações adicionais, vai mostrar como utiliza os recursos. Isso também é conteúdo. Tá? Então faltar as atividades síncronas, mesmo que você assista lá depois o vídeo, e isso é importante, né? Assistir ao vídeo da atividade síncrona, principalmente para quem faltar e para quem veio para revisar, para verificar se realmente a sua dúvida foi esclarecida, é importante. E depois nós vamos ter as chamadas atividades assíncronas, né? Texto de referência, fundamentação teórica, lista de exercícios, exercícios de fixação, que não são avaliações continuadas, as videoaulas e as avaliações continuadas. Tá? E aqui vamos lá, né? Vamos às regras para que ninguém reclame, para que ninguém fique lamuriando depois no final, para que ninguém vá mandar mensagem chorosa para o coordenador dizendo que se sentiu prejudicado. As avaliações continuadas são a minha única ferramenta confiável de avaliação da atividade assíncrona. Então, avaliações continuadas incompletas, entregues após do prazo ou coladas, né, erros iguais em alunos diferentes, vão levar falta. Estão entendendo isso? Alguém abre o áudio e diz assim: entendemos, professor? Por favor. Entendemos, professor. Isso, tá? Uma dúvida. Então, ó, deixa eu falar um instantinho. O que é cola? Cola é quando o cara copia, né, ou quando a pessoa copia errado, igualzinho do outro. Eu tive muito problema disso no período passado. E ainda avisava as pessoas: olha, seu problema está igual ao do seu colega. Gente, a avaliação continuada é individual. Não é para fazer junto com o colega. Não é para pegar as contas do colega e colocar como se fosse sua. Tá? Então, é claro que se todo mundo acerta igual, é tudo que eu desejo. Agora, se eu encontrar erros iguais em avaliações diferentes, eu vou dar falta para quem colou e para quem deu a cola, porque não tem como saber quem é que colou, quem é que deu a cola. Então eu vou pegar as avaliações todas. Por exemplo, no período passado eu tive 4 alunos que faziam muito isso. Não sei se faziam junto e por preguiça só um fazia as contas. Não sei se só um fazia e os outros colavam. Eu sei que frequentemente vinham as 4 avaliações erradas iguais. Este período, essas 4 pessoas teriam que tomar falta. E vão tomar falta, tá? Então, se vai colar, cola de alguém que sabe mais do que você.
para colar certo, porque as avaliações certas, ótimo, eu não tenho como dizer que é cola ou que não é cola, porque acertar é tudo que a gente quer, né? Agora, o erro igual, a probabilidade de duas pessoas, na mesma sala inclusive, usando calculadoras diferentes, errarem do mesmo jeito, até a quarta, quinta casa decimal, é quase zero, tá? Então, se aparecem números errados iguais, se aparecem caminhos errados iguais, pode ter certeza que foi cola, e aí vai tomar falta. E depois lá na frente não adianta choramingar, porque se ficar reprovado por falta, não adianta ter média 10. Se está reprovado por falta, está reprovado. Então entenderam isso? Alguém abre o áudio, por favor? Sim, professor. Tá bom. Então é importante e a gente entender o seguinte, olha, depende muito de vocês. Essa história que a gente de vez em quando escuta, tem que trocar de professor na disciplina, mas se tem gente que passa com um determinado professor, né? Se a metodologia é a mesma, alguma coisa a gente tem que considerar, talvez sim, eu não vou negar que há situações em que a didática é precária com os colegas, mas a gente faz um esforço danado para que vocês aprendam. Agora, vocês precisam fazer um processo de aprendizagem também. É ensino da nossa parte e aprendizagem da parte de vocês. Então, se não houver empenho, se não houver tempo dedicado, se deixar para fazer em cima da hora, se deixar para estudar na véspera da prova, período que vem a gente está aqui. E no outro período que vem a gente está aqui. E aí eu sugiro que vocês façam uma autoavaliação. Sim, poxa vida, mas eu estou repetindo pela terceira vez, eu estou repetindo pela quarta vez. Será que é mesmo engenharia química que eu tenho que fazer, uai? Talvez eu esteja infeliz, eu ocupando vaga de alguém que ficou de fora. Quando vocês entram e se matriculam, outras pessoas ficaram de fora. Então vocês têm o dever moral de valorizar a vaga que vocês estão ocupando, porque outros colegas não tiveram essa oportunidade. E é muito triste quando a gente vê aqueles alunos cronicamente reprovados, cronicamente repetindo, e a gente sabe que é falta de empenho, a gente sabe que é falta de atenção, porque alguns até trocam de professor e ficam fazendo ping-pong de uma turma para outra, introdução, isso é frequente, e continuam percebendo ou sem perceber que deveriam fazer outro curso e não engenharia química. Mas vamos lá, tá? Então as avaliações objetivas elas vão ocorrer no final do período. Não significa que vocês não estejam sendo avaliados, a cada período vocês vão ser avaliados, tá? Toda segunda-feira vocês receberão uma avaliação continuada, toda quarta vocês vão mandar a resposta para mim, e ao longo da tarde de quarta-feira eu vou informar, olha, você acertou, você não acertou, presença validada, presença não validada, foi entregue incompleto. É inadmissível que alguém não entregue ou não faça os exercícios porque tem números grandes. Engenheiro que tem número grande não devia fazer engenharia. Tem medo de número grande não devia fazer engenharia. Se não sabe usar notação científica, vai fazer outro curso. Porque para engenharia tem que saber, tudo bem? Então, entendido isso, vamos adiante, tá? Só para puxar aqui para a gente poder ter as nossas avaliações, vocês vão ter as avaliações no dia 9 de agosto, no dia 16 de agosto, no dia 23 de agosto seria a optativa. Professor, eu já passei com 2 provas, mas eu queria melhorar a minha nota. Por favor, faça. É tudo o que eu quero é ver gente empenhada em se melhorar, em aprender mais. As avaliações de vocês começam às 10 horas e vão até às 12 horas. E vocês terão mais 20 minutos para digitalizar e me enviar. E aí, nesse ponto aqui, deixa todo mundo prestando atenção em mim. Eu não estou vendo aí a sala, então prestem atenção, né? Para de fazer outras coisas, para de olhar no WhatsApp e presta atenção no que eu vou falar, porque eu não vou aceitar. E não vou admitir que mande depois. As avaliações continuadas e as avaliações objetivas precisam ser enviadas. Manuscrita, não quero nenhum print de tela. Tudo escrito à mão, sua própria letra. Orientada de maneira que eu possa ler na tela, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Não me importa se você vai orientar como retrato ou como paisagem, mas o texto, o conteúdo, tem que ser viável de leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como a gente lê, como vocês estão vendo na tela aqui, ó. Essa apresentação do PowerPoint está no formato paisagem. Mas a gente tem cronograma, o C está na esquerda, está lá em cima e a gente vai descendo. É assim que tem que vir, em PDF. Não adianta mandar em Word, não adianta mandar em figura, JPEG, vai ser 0, não vou aceitar. Um único arquivo, tem 5 páginas, vai digitalizar as 5 páginas, transformar essas figuras num arquivo do Word, transformar esse arquivo Word num PDF e me enviar. Tanto das avaliações continuadas, quanto das avaliações objetivas. É critério. Porque as correções são feitas na tela. Eu não vou imprimir as avaliações de vocês para ficar girando o papel. Professor, mas a tabela é muito larga. Coloca a orientação na forma de paisagem. E mande assim, as equações são muito grandes. Coloca a orientação na forma de paisagem e escreva de cima para baixo, da esquerda para a direita. Não vou ficar virando a cabeça para ler o trabalho de ninguém. Vou dar 0 direto. Tá ok? Compreendido isso?
Todo mundo entendeu? Todo mundo que está presente entendeu? Todo mundo que está vendo o vídeo depois, porque eu já estou falando aqui para quem vai assistir no YouTube, né? Todo mundo que está vendo o vídeo depois entendeu isso? É importante. Alguém diz para mim, entendi, por favor? Entendi. Beleza. Sim, alguma pergunta? Algum questionamento? Sim. Diga. Mesmo a nossa turma sendo no horário de 10 e meio-dia, as nossas avaliações objetivas também serão de 8 às 10? Não, meu filho. Olha o que está escrito ali. O que eu falei no começo? 8 horas. É porque isso aqui eu apresentei para outra turma também. 8 horas para a turma T01 ou 10 horas para a turma T02. E eu falei, vocês terão avaliação de 10 às 12 e até às 12h20 para me mandar pelo e-mail profmauriciomancini@gmail.com. Entendido? Tá? Em PDF, um arquivo só. Quem mandar às 12h20 tomou 0 na prova, entenderam? Quem mandar às 13h01 tomou 0 na avaliação continuada, tomou falta na avaliação continuada. Todo mundo entendeu? Tá? Na turma de manhã, na turma T1, o pessoal fala assim, mas o Hotmail me dá um problema porque ele entrega depois. Então você vai abrir um e-mail do Gmail, que entrega na hora, e vai me mandar a partir desse e-mail do Gmail. Porque a única coisa que eu tenho que prova que você me mandou é o horário que eu recebi o seu e-mail. É o horário do seu envio que está aparecendo para mim ali. Então se aparecer 13h01 nas avaliações continuadas, falta. Se aparecer 12h21 nas avaliações objetivas, 0, tá? Porque vocês têm 2 horas para preparar. E olha só, na época do presencial, eram 2 horas também. Sem consulta nada. Só um formulário. Usando só a calculadora. No remoto, vocês têm acesso à consulta a todo o material de vocês. Todo. Vocês têm o Excel para usar. Vocês vão ter o computador para usar o Octave para acelerar as contas. Só vão ter que transcrever. Escrever à mão os resultados. Então 2 horas é mais do que suficiente para fazer uma avaliação objetiva. E 20 minutos são mais do que suficientes para digitalizar essas páginas, gerar um PDF e me enviar por e-mail. Então não haverá exceções. Tá? Se tem problema tecnológico, resolva o problema tecnológico antes dele se tornar um problema na sua nota. Todo mundo entendeu isso? Porque problemas e limitações tecnológicas todos nós temos. Até há poucos minutos estava chovendo muito aqui em Seropédica, eu fiquei com receio de faltar luz. Todo mundo entendeu isso? Então, turma 2, a prova começa às 10 e vai até às 12. A turma 1, a prova começou às 8 e vai até às 10. Deu para entender, gente? Eu botei um ou aqui, ou porque eu ia usar essa mesma apresentação do PowerPoint para as 2 turmas. Alguém pode responder? Sim, professor. Sim. Tá, ok. Eu tenho uma dúvida. Diga. O senhor falou da luz aí, se tiver algum tipo de força maior que a gente possa, sei lá, comprovar de algum jeito. Vocês têm direito a pedir uma avaliação especial, uma segunda chamada. Então é bom que não tenha 2 faltas de luz em 2 semanas seguidas, porque só vai ter direito de fazer uma. Sim, tá bem. Tá? Tudo bem? Mas como é assíncrono, né? Até isso pode ser mais tranquilamente resolvido. Tudo bem? Não tem que estar com a câmera aberta para eu ver vocês fazendo prova. Vocês vão fazer durante as 2 horas, digitalizar e me mandar. Tá ok? Tá bem. Então vamos nós aqui. Né? Como é que a gente calcula a média? Do jeito mais simples possível. Né? Média aritmética. Prova 1 mais prova 2 dividido por 2. Tá? E aí, se teve média 5, beleza, se não vai fazer optativa. Ou se quer melhorar a nota, também pode fazer optativa. A optativa vocês vão preencher um documento me solicitando, porque só serão feitas provas para aqueles que forem fazer. Tá? Na P1 e na P2, todo mundo, mesmo quem está reprovado por falta, vai receber lá no seu e-mail a prova. Vai ser uma prova por aluno, um gabarito por aluno, nenhum número de resultado igual. Sempre haverá diferenças, pode até ser um exercício semelhante, mas sempre haverá diferenças, então não adianta tentar colar do coleguinha, não adianta pedir para o coleguinha fazer as suas contas porque ele não vai ter tempo de fazer as contas dele. Sejam profissionais, vocês estão estudando para ser engenheiros e não para mostrar um boletim com nota azul e pedir aumento de mesada para a mãe, tá? Então sejam profissionais. Não conseguiu passar com 2 provas? Faça optativa, mas a optativa vai ter um documento solicitando optativa. Por quê? O aluno que solicitar a optativa se compromete a vir fazer. Se pedir para a optativa e não aparecer, eu vou dar falta assíncrona. E essa criatura pode ficar reprovada por falta porque não veio fazer a optativa que solicitou. Então, entendido isso? Alguém responde? Ficou alguma dúvida em relação a esse uso da optativa? A optativa jamais vai prejudicar vocês, ela sempre vai ajudar. Tá? Mas é importante que vocês entendam que pediu, tem compromisso de fazer. Tá? E aí como é que fica? Né? Média final maior do que 5 gente, E, não é ou não.
frequência maior do que 75%, aprovado, vai com Deus. Média final menor do que 5, nas 2 primeiras provas, faz a optativa. Se teve média menor do que 5 e frequência maior que 75, está reprovado. E se tiver frequência menor que 75, não importa se está com média 10, vai ficar reprovado por falta. Todo mundo entendeu que frequência reprova e que a verificação da frequência assíncrona são as avaliações continuadas, que não podem ser feitas de qualquer jeito, que tem que mostrar que o aluno se empenhou, que se esforçou por fazer, que preencheu todos os requisitos. Tudo bem. Alguém pode dizer sim? Entendi? Sim. Tá, beleza. Então, ó, essa observação que está aqui é a que eu já fiz. A optativa jamais vai prejudicar vocês. Imagina que alguém tirou 5 e 6. Ficou com média 5,5. Professor, eu quero fazer a optativa para melhorar a nota. Vai e fica com 4. Vai continuar com média 5,5. Esse 4 não entra, não perturba a vida de vocês. Nenhum de nós, professor, pode fazer isso. Faz parte das determinações da rural. A optativa não prejudica, tá bom? Até em relação a outros professores, se alguém tentar fazer esse tipo de terrorismo com vocês, não caiam nessa, tá? Eu me sinto valorizado quando os alunos que passaram dizem assim, eu quero fazer a optativa para melhorar a nota. Isso é uma mostra de empenho, é mostra de profissionalismo, tá? Então vão pedir optativa e vão fazer. Agora, se pedir optativa para melhorar a nota e perceber que, puxa vida, não fez nada, vai cair muito no meu conceito, tá? Não vai cair na nota não, mas vai cair muito no meu conceito. Mas, tudo bem? Entendido isso? Optativa não prejudica ninguém, tá? Bom, com relação às nossas referências, gente, vocês viram isso lá no vídeo, né? Eu não obrigo ninguém a comprar livro, vocês vão ter sempre aqueles PDFs das apresentações, aquilo ali vai ser bem suficiente. O livro do professor Evaristo e do professor Argimiro está disponível para vocês para fazer download, o PDF, tá? Que eles disponibilizaram para nós, tá? Isso não é pirataria, não, é bom que fique claro isso. E tem outras obras tão boas quanto, né? Se alguém se apaixonar por estimativa de parâmetros, discriminação de modelos, eu recomendo muito que compre aqui o livro da professora Maria Isabel, porque ele é um livro muito bom nesse sentido, ele é muito interessante. E o Stark é um livro clássico. Para aqueles que foram meus alunos de introdução e que ainda têm dificuldade em fazer balanços, em fazer questionamentos, para os que não foram meus alunos de introdução, e aí deixa eu fazer o mesmo discurso que eu fiz para outra turma. Gente, por favor, não existe introdução do Maurício e introdução do Leonardo. Eu converso com o professor Leonardo, a gente interage, então a gente sabe que um e o outro nós damos os conteúdos, nós apresentamos a matéria de formas diferentes, com notações diferentes, mas tudo o que vocês precisam está lá. Aqueles que decoraram vão ter dificuldades. Aqueles que aprenderam não terão nenhuma dificuldade. Então entendam que é necessário aprender para fazer tudo. Mas quem tem alguma dificuldade em entender minha nomenclatura, as minhas notações, a forma como eu uso, está lá disponível para vocês, ó, a playlist das aulas de Introdução à Engenharia Química, T01. Todas as aulas, desde a parte inicial, a formulação de balanço de massa sem reação, com reação, em regime transiente, está tudo lá organizadinho. Então façam uma boa revisão, para quando nós chegarmos aqui em métodos, ninguém ter dúvidas de como é que faz um balanço de massa num reator. De como é que faz um balanço de energia num tanque de resfriamento, porque vocês aprenderam isso em introdução, tá? E aí, pensando a respeito desse problema, o que nós temos aqui, gente? Tá? E agora eu queria, assim, o que é bypass? Alguém pode me responder? Só para ver se a introdução ainda está na cabeça, porque a gente está começando métodos hoje, no dia 31 de maio, como se a última aula de introdução tivesse sido semana passada. Lembrando que vocês estão estudando para ser profissionais, né? Não é para passar. Então, aquela matéria de introdução tem que servir para o resto da vida, tem que servir para a carreira, para daqui a 30 anos. O que é bypass mesmo, gente? Alguém pode me responder? É quando você tem um desvio e ele não muda a fração. Entende? Não. Um desvio em que sentido? No sentido de não passar por uma unidade de processamento, né? Ele pula uma unidade de processamento. É como nós estamos vendo acontecer aqui, ó, esta corrente que eu estou apontando para vocês, ela sai do reator 1, mas ela não entra no reator 2. Uma parte dela entra, 3F entra. Mas uma parte vai pular o reator 1 e entrar no reator 3. Isto aqui é uma corrente de bypass. Da mesma forma, uma parte vai sair da corrente do reator 1 e vai entrar no reator 4. Esta também é uma corrente de bypass. E o que é um reciclo? Hein? É o mesmo conceito, só que você vai voltar a unidade atrás. Isso, ela já passou pela unidade de processamento e ela retorna para um ponto antes da unidade de processamento. Significa então que o reciclo vai passar mais de uma vez por ali, não é? Como nós temos aqui, ó, na saída do reator 3, eu tenho uma corrente 6F saindo. Só 3 vão para frente. Só 3F entra no reator 4. Eu pego e reciclo
uma vez F para o reator 2 e 2 vezes F para o reator 1. Essas duas correntes aqui são de reciclo. Conceito clássico de introdução à engenharia química para nós, certo? Meus alunos de introdução têm que saber. Mas alguém não consegue entender o que é um reator contínuo de mistura perfeita? Ficou alguma dúvida aí? Hein, gente? Não, né? É entender que no reator contínuo de mistura perfeita, em todos os pontos do meio reacional dentro do reator, lembra que o reator não precisa estar completamente cheio, né? Então o volume de controle dentro de cada reator onde eu vou fazer o balanço é o volume de meio reacional dentro dele, a concentração ali dentro é a mesma. É mistura perfeita. Tá? Entra uma corrente, na hora que ela pinga ali, pronto, já está naquela concentração que da mistura como um todo. É isso que é a mistura perfeita. O que a gente tem então nesse problema? Ele parte do zero. Ele parte na hora que eu ligo todos os motores, na hora que eu ligo todas as bombas e aciono o meu cronômetro, ele parte do regime transiente. São as aulas 9 e as aulas 10 de Introdução à Engenharia Química que vocês têm os vídeos lá para assistir. Eu recomendo fortemente que vocês assistam aos vídeos todos de introdução. Mas para entender aqueles balanços que apareceram nessa primeira videoaula que você tem aí, nos 2 vídeos dessa primeira videoaula, tem que assistir os vídeos de introdução das aulas 9 e 10 de regime transiente. Então a gente começa em regime transiente, tá? Com variação da concentração dentro do reator, com as condições já estabelecidas, mas acúmulo. Existe acúmulo de grandezas conservativas. O que não pode acontecer é acúmulo de massa global. Quem foi meu aluno de introdução sabe por quê. Né? Aliás, por quê? Por que não pode haver acúmulo de massa global nesse sistema, gente? Alguém pode me responder? Se eu tiver um acúmulo negativo de massa global, por exemplo, nesse reator 3 aqui, o que acontece com o passar do tempo? Se à medida que a massa total ali dentro vai diminuindo quando o tempo passa, o que acontece quando o tempo vai crescendo? Ele seca, né? Ou então se eu tenho um acúmulo positivo de massa global, a massa vai aumentando ali dentro até uma hora que ele transborda. Então é por isso que sistemas que querem operar de forma contínua e que se pretende que eles cheguem um dia ao regime permanente, jamais poderão ter acúmulo de massa global. Esse é um conceito que a gente trabalhou muito lá na introdução e que precisa ser utilizado aqui de novo. A primeira verificação que eu tenho que fazer é se tem acúmulo de massa global nos meus sistemas, mesmo quando eu estiver fazendo balanço de energia. Se eu não alterar nada, se não tiver nada de acúmulo aqui de massa global, se eu não mexer com nenhuma das condições de operação, vai um tempo tender a infinito e o meu regime vira permanente. Ele sai do regime transiente, que é descrito por um sistema de equações diferenciais ordinárias, e vai para o regime permanente, que será descrito por um sistema de equações algébricas lineares. Quem assistiu aos vídeos todos sabe, aquele momento que a gente dá aquela respirada, sistema de equações algébricas diferenciais ordinárias não é assunto de métodos computacionais 1. É assunto de métodos matemáticos, aquela disciplina optativa. Nós vamos começar métodos computacionais 1 resolvendo sistemas de equações algébricas lineares, que já a partir da próxima aula, tá? Então, mas quem quiser aprender a resolver, e vai ver que o equacionamento fica bem diferente, assistindo aos vídeos com calma, aplicando os conceitos com calma, vão chegar aquelas equações que vocês viram lá nos vídeos, e aí a gente consegue entender que dá para resolver. E quando chega no regime permanente fica mais fácil. Qual é a característica do regime permanente mesmo? Quem é que assistiu aos vídeos e pode me dizer? Porque isso aí não precisa nem ter sido meu aluno de introdução, isso está lá no vídeo. Qual é a causa de um processo chegar ao regime permanente, gente? Hein? O que eu tenho certeza que acontece quando está em regime permanente? Alguém pode responder? Acúmulo igual a zero. O acúmulo é igual a zero de todas as grandezas, não é? De todas. Não pode ter nenhuma grandezazinha com acúmulo diferente de zero. Então todos os termos de acúmulo no regime permanente serão iguais a zero. Tá? E qual é a consequência de estar em regime permanente? Também está lá no vídeo dessa aula. Se um sistema opera em regime permanente, alguma grandeza pode variar com o tempo? Pode ser função do tempo? Não. Não. Então a consequência de um sistema operar em regime permanente é que todas as grandezas não serão funções do tempo. Ficarão constantes ao longo do tempo. O que não significa que elas sejam constantes ao longo da posição. É diferente. Aqui é lógico, a concentração na saída do reator 1 é diferente da concentração na saída do reator 2. Quer dizer, mudando de posição, eu tenho variação. Mas a cada instante, se eu medir aqui em 1 hora, se eu medir aqui na saída do reator 1 em 2 horas, em 3 horas, se tiver no regime permanente, a concentração vai ser a mesma. Entenderam esse conceito? Ele é muito importante para a gente poder ir adiante. Tá ok? Bom, olhar para essa teia de aranha aqui com esses vasinhos, que está colorido, que está bonitinho, não ajuda muito se eu não tiver feito um bom curso de introdução à engenharia química. Se eu não souber por onde começar. E por onde é que a gente começa mesmo, gente? Por equacionar os problemas, né?
eu tenho aqui simbolizado pelo cubo mágico todo bagunçado um problema de engenharia química. E por mais que esteja desejável, e o chefe da gente costuma achar, principalmente se ele não for engenheiro químico, ele costuma achar que problema é fácil, né? Você dá um clique e aparece a solução. Só quem tentou resolver cubo mágico sabe que não existe um caminho daqui para cá. Não é tão fácil assim. Não existe esse percurso assim, não é verdade? A gente tem que antes equacionar o problema, gerar um conjunto de equações que descrevem o nosso problema para cada situação. Então, eu, como engenheiro, eu tenho que entender a situação. Como engenheiro, eu tenho que ter feito as disciplinas de introdução à engenharia química, de fundamentos de engenharia de processos, de mecânica dos fluidos, de transferência de calor, de termodinâmica, de operações unitárias e tantas outras que vão me permitir transformar os fenômenos que eu estou estudando em equações, pelos conceitos que eu tenho, pelos conhecimentos que eu tenho dessas disciplinas. E aí sim, com um conjunto de equações, eu aplico os métodos matemáticos e chego finalmente na minha solução do problema. Para aplicar os métodos matemáticos, eu tenho que ter a matemática anterior. Por isso eu pedi lá no começo, encarecidamente para vocês, que vocês estudassem muito e revisassem mais de uma vez a matemática do ensino fundamental e do ensino médio. É inaceitável que um aluno do 4º período de engenharia química não saiba usar a distributiva da multiplicação. É inaceitável que um aluno ou aluna do 4º período de engenharia química não saiba fazer soma de frações, inversão de soma de frações, que é a matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Assim como é inaceitável que um aluno do 4º período de engenharia química não saiba derivar e integrar, porque cálculo 1 está no 1º período e vocês passarem cálculo 1 para fazer método. Então, com relação aos pré-requisitos, eles são exatamente isso, pré-requisitos. Eu não tenho que ensinar para vocês de novo. Vocês é que vão voltar à matéria e estudar. Agora, se errar, não consegue aplicar o material de agora. É como se você tirasse de uma escada os primeiros degraus e deixasse do 5º em diante. Alguém vai conseguir subir usando essa escada? Não vai. Então vocês precisam dos pré-requisitos. Estudem, revisem. Ah, meu cálculo 1 foi muito ruim, por que você não reclamou antes? Não foi fazer numa turma boa? De vez em quando tem gente que faz pacto de mediocridade, né? Não faz com aquele professor ali que ele é molinho, ele não dá uma aula péssima, mas ele é molinho de passar. Aí a pessoa faz e não aprende. Aí quando chega aqui não sabe. Se não sabe, não faz. Aí reprova em métodos. Ai, como o professor Maurício é cruel. Não. Você que fez pacto de mediocridade lá e não aprendeu o cálculo que devia para poder ser bem sucedido aqui em métodos. Eu não cobro de ninguém, nada que eu não tenha dado em sala, nada que eu não tenha apresentado nos vídeos, nada que não tenha sido tratado aqui nas atividades síncronas. Se falta alguma coisa, é o passado. E também compreender e atender o presente. Minha sugestão para vocês é exatamente essa, para evitar vícios. Aprendam o caminho certo, aprender os conceitos, entender os conceitos da matéria. E assim vocês vão conseguir resolver todos os problemas. Todos, sem exceção. Agora, se ficar decorando como é que faz um exercício aqui, como é que faz aquele exercício, como é que chegou naquele gabarito, por isso eu não libero o gabarito das avaliações continuadas, eu aviso a vocês que vocês erraram aqui ou ali, mas eu não libero o gabarito para que vocês voltem, tentem usar os conceitos, porque se eu dou o gabarito, tá certo, tá igual ao gabarito, pronto, acertei, não pensa mais naquilo. E se errou, diz assim, agora eu vou fazer igual ao gabarito, como é que ele chegou aqui? E inventa um jeito. Então, não decorem. Aprendam, porque decorar exercício para aprender a matéria é a pior furada que pode ter. Introdução é frequente, falei isso na outra turma, eu vou falar de novo. Várias vezes eu pego um exercício e coloco numa avaliação em que eu dou a vazão de entrada, ou eu dou uma das correntes de entrada e peço as demais. Aí o pessoal às vezes não consegue. Coloco aquele mesmo exercício dando a vazão de saída e não consegue de novo, porque decorou quando consegue fazer a de entrada. Agora, se você entende todos os conceitos, sabe todas as equações, você resolve todos os problemas. Não existem mais como a gente ficar fugindo disso. Então aprendam os conceitos. Vocês estão trabalhando para ser profissionais. É uma carreira que vocês estão buscando. Não é um boletim com nota azul. E isso é importantíssimo para a gente poder seguir. Bom, nós já avançamos bastante nessa aula. Vocês têm os vídeos. Houve alguma dúvida nos balanços lá dos vídeos? Houve alguma dúvida no equacionamento daquelas equações? Que vocês realmente tendo buscado a informação lá na playlist de introdução, no material de vocês de introdução e assistido ao vídeo com a atenção devida, não compreenderam? Correu tudo bem com esses 2 primeiros vídeos, gente? Tá claro para vocês lá? Dá para voltar e fazer a revisão quantas vezes vocês quiserem. Pausar o vídeo para tentar reproduzir aquelas equações, entender o que está acontecendo. Aqui em métodos eu não preciso repetir o passo a passo que eu fiz em introdução do princípio da homogeneidade dimensional. Tá? Você já tem isso lá de introdução. Então alguém ia falar aí, pode falar. Alguém ia comentar alguma coisa? Alguém tinha alguma dúvida? Não? Bom, se não, eu interrompo aqui o compartilhamento e voltando lá para a sala de aula com vocês. Estão me vendo agora? Estão, né?
Não adianta botar no chat, gente. Enquanto eu estiver lá na tela do PowerPoint, o chat eu não vejo essa sala aqui. Então todas as respostas têm que ser por áudio. Compreenderam isso? Tá aqui, ó, o Luiz Felipe respondeu. Meu microfone não tá pegando, acúmulo 0, não varia. Tudo bem. Você respondeu no chat, Luiz. Fala pra mim. O microfone não tá pegando. Pois é. Aí fica complicado da gente participar. Mas vamos vencendo os obstáculos tecnológicos que isso melhora. Parece que faltou bastante gente a turma de hoje, né? A turma realmente já começa sem levar muito a sério. Na turma das 8 não faltou ninguém. Ainda tinha até os 2 adicionais lá, os 2 extras que o Siga não soube matricular e vão ter que ser matriculados à mão. Vamos a chamada, por favor, para encerrar? Alessandro, agora é no áudio, tá? Preciso da informação de vocês no áudio. Só se não tiver jeito mesmo, não tem microfone, aí coloca um presente ali no chat. Alessandro. Presente, professor. Isso. Alan Garcia. 3 Alan. Alan Garcia, presente. Não tem 3 Alan, não. Só tem Ana. Alan só tem 1. Ana Paula. Faltou. Já não começou bem. Ailton. Presente. Beatriz tá aí desde cedo. Presente. Daniel Rodrigues. Daniel Vieira. Faltou. Também já começou mal. Diogo. Presente, professor. E aí, Diogo, com a corda toda? Tem bastante coisa para aprender esse período, hein, meu filho? Diego. Presente, professor. Edson. Presente. Nossa, o meu retorno para você tá forte, hein? Eduarda. Presente. Gabriela Souza. Gabriela também chegou cedo. Igor. Faltou. Dia, Não. presente. Cadê você? É aqui, professor. Tá no ID ali. Presente. Vamos lá, hein, Igor. Vamos levar a sério que nem você levou a introdução, hein? Vai dar tudo certo. Juan Felipe. Presente. Julieta. Presente, professor. Karen. Presente, professor. Larissa Honorato. Tá. Presente no chat. Lucas Hertal. Faltou. Luiz Felipe Moreira. Faltou. No chat, professor. Tá no chat. Presente. O que houve, Luiz? Que você tá sem áudio? Você que participa tanto com áudio, meu filho? Marco Aurélio. Presente também no chat. Milena Rufo. Faltou. Não, tá lá. Não, faltou. Tá bom, Luiz, tenta resolver para a próxima aula. Suas participações sempre ajudam. Paulo Antônio, ajuda a dar dinamismo para a turma. Paulo Antônio, faltou. Saulo Martini. Presente, professor. Marti, né? Saulo Marti, presente. Não sei se deu para ouvir a minha resposta. Deu sim, Edson, deu sim, eu coloquei aqui, tá? Tiago Pomo. Presente. Vanessa. Presente, professor. Isso. Então, gente, começamos hoje uma jornada que vai demorar 3 meses para passar, mas uma reunião por semana só. E é assim, com carinho de pai mesmo falando com vocês. Pensem bem, principalmente os que têm grande deficiência, né? Que vêm tendo reprovações em sequência, se realmente é o curso de engenharia química que vai fazer vocês felizes. Porque às vezes a gente pode estar infeliz num curso, ocupando vaga de quem poderia estar fazendo, quando poderia estar muito mais feliz fazendo outro curso. Um grande abraço para vocês. Nós nos vemos na quarta-feira que vem, quer dizer, nos ouvimos, né? Vocês me veem, mas eu vou ouvir vocês. E espero que até o final da tarde de quarta esse vídeo longo já esteja disponível para vocês lá no canal. Se inscrevam no canal. Se quiser comentar lá no canal, também ajuda, porque esses vídeos chegam a outras pessoas. Vocês sabiam que tem gente assistindo as aulas lá no Amazonas? Lá no Rio Grande do Sul? Exatamente porque os vídeos estão indo mais longe, tá? Então um abraço para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de ensinar, mas eu preciso da contrapartida de vocês também, do empenho. Alguém ia falar alguma coisa? Eu, Diogo. Diga, Diogo. Ô, professor, a avaliação continuada 1 vai ser referente àquele exercício inicial? Não, a avaliação continuada 1 vai ser um exercício de cálculo 1, para vocês relembrarem como é que fazia decomposição em frações parciais. Um abraço para vocês e a gente se vê quarta-feira, tá? Tchau, tchau. Tô encerrando a aula.